Com esse vídeo, iniciamos uma série de estudos sobre o discípulo de Cristo. Nesse primeiro, veremos como nos tornarmos discípulos de Cristo. Fique conosco. Como dissemos, desejamos que você saiba como se tornar discípulo de Cristo. Depois vamos ter outros estudos sobre a salvação, como Deus fala conosco, como falamos com Deus, a família de discípulos, sobre o serviço cristão, como ganhar outros discípulos e, finalmente, sobre a eternidade do discípulo. Queremos adiantar que muitos outros assuntos poderiam ser analisados nesse estudo, mas nós selecionamos alguns que podem interessar também aquelas pessoas que não conhecem Jesus Cristo ou aquelas que têm outra fé, mas desejam saber o que significa ser um verdadeiro cristão. Assim, vamos fazer algumas afirmações que julgamos importantes e depois explicar os motivos de cada uma delas. Nós cremos que a salvação é o maior presente que o ser humano pode receber. A salvação é uma vida abençoada aqui na terra e uma vida eterna com Deus. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Nós cremos que Deus, o Criador do universo, esteve presente entre nós, seres humanos, na pessoa de Jesus Cristo. E isso nos traz muita alegria. Por isso, somos felizes em ser seus discípulos. Mas aí você pode perguntar, e como as pessoas podem ter certeza dessa salvação eterna? E o que isso significa? Ou você pode perguntar, por qual motivo os pastores dizem que nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal? Veja bem, nós cremos que a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Ela foi revelada ao homem e ela pode responder a essas perguntas. Se você tem uma Bíblia, seria interessante anotar os textos bíblicos que vamos mencionar nesse estudo e depois fazer uma reflexão sobre eles. Para ser discípulo de Cristo, é necessário aceitar a salvação por Ele oferecida. O plano de Deus para a salvação do mundo é muito simples. Veja como isso acontece. A salvação vem depois de alguns reconhecimentos. O primeiro é reconhecer o pecado e suas consequências. O ser humano, para tornar-se discípulo de Cristo, inicialmente deve reconhecer que é pecador. A Bíblia diz em Romanos 3,10 que ninguém é justo, nenhum sequer. E em Romanos 3,23 afirma que todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Não há dúvida de que todo ser humano comete pecados. Só Cristo foi perfeito. Admitir que você é pecador é o passo mais difícil até a decisão de receber a salvação. Porém, sabemos que para você reconhecer que algum ato seu é pecado, é algo difícil. E o problema é que o pecado tem consequências. A Bíblia afirma em Romanos 6,23 que o pagamento do pecado é a morte. E afirma também em 2 Tessalonicenses 1, 9 e 10 que os pecadores serão castigados numa destruição eterna, expulsos para sempre da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier para receber louvor e admiração por causa de tudo aquilo que fez por aqueles que creram. Esses textos bíblicos tratam da morte espiritual, uma eterna separação do homem e Deus, e que a condenação eterna é a consequência para o pecador que não se arrepende. Se você é salvo hoje, é porque primeiro admitiu que pecou, que havia quebrado as leis de Deus, e que a consequência seria a separação eterna de Deus. O segundo é reconhecer a incapacidade do homem para salvar-se a si mesmo. Todos nós sabemos que alguém que está em perigo de afogar-se em alto mar precisa de alguma força maior que ele mesmo para salvar-se. Um bote salva-vidas, por exemplo. Assim, o pecador não pode salvar-se a si mesmo. Tem de existir uma força externa maior que ele para salvar-se. A Bíblia Sagrada diz em Efésios 2, 8 e 9 como nós somos salvos.
Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. Em outra passagem bíblica, em 2 Timóteo 1,9, nós aprendemos: Deus nos salvou e nos escolheu para levar uma vida consagrada a Ele, não porque merecêssemos, mas porque era o seu plano muito antes do princípio do mundo, mostrar o seu amor e a sua graça para conosco por meio de Jesus Cristo. Olha só que maravilha! Nossa salvação provém de Deus, é um presente de Deus, é um favor de Deus, é algo que Deus nos dá sem merecermos. Também a Bíblia diz em Tito 2,11 que essa graça é um presente para todos, porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido a todos. Quer dizer, nós não podemos salvar-nos a nós mesmos, mas Deus pode. Então a nossa salvação não provém da nossa bondade, mas sim da bondade de Deus. O terceiro é reconhecer que Jesus Cristo nos ama e morreu por nossos pecados. Nós sabemos que o castigo pelo nosso pecado é a morte, mas Cristo nos amou e escolheu morrer em nosso lugar. Em uma das passagens mais lindas da Bíblia, nós lemos em João 3,16: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito importante ser amado. Contudo, corresponder ao amor é igualmente importante. Ao se receber a Jesus como Salvador, nós correspondemos em parte ao amor de Deus. Pense sobre o que a Bíblia diz acerca do amor de Deus em 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor do nosso Pai, pois Ele permite sermos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos. Jamais alguém demonstrou amor por pecadores como Deus demonstrou por nós, incluindo eu e você. Veja como a Bíblia reafirma esse amor para com o ser humano em Romanos 5,6. Quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores. Por isso dizemos que Cristo Jesus é o único que pode salvá-lo. O discípulo de Cristo sabe disso. A Bíblia afirma categoricamente em Atos 4,12 que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Só Cristo salva. Então você deve dar graças a Deus por amar-lhe tanto, que deu seu único Filho para morrer por seus pecados. O quarto é reconhecer a necessidade de convidar Jesus Cristo para entrar em sua vida. Tudo que foi dito até agora é muito importante. No entanto, alguém pode saber tudo e ainda assim não ter salvação. É que o Senhor Jesus Cristo não vai entrar em sua vida por força. Ele entra somente se for convidado. O intruso entra de qualquer jeito, mas Jesus Cristo entra somente quando alguém abre a porta do seu coração, a porta da sua vida. A Bíblia, em Apocalipse 3,20, traz uma ilustração interessante sobre esse convite. Atenção, eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. É possível que o Senhor Jesus já há algum tempo estivesse falando ao seu coração e você não o havia reconhecido. Porém, ao lembrar os eventos do passado, qualquer ser humano encontrará um sem número de expressões de carinho da parte de Deus, e essa demonstração de carinho é o interesse que Ele tem por você. Porque Deus previu as minhas e as suas necessidades. Antes mesmo de você nascer, Ele mandou seu Filho para morrer em seu lugar. Não é algo maravilhoso? Você escutou o chamado de Deus. E se já é discípulo de Cristo, convidou Jesus para entrar em sua vida. Há muitas pessoas que ouvem a voz e a distinguem como a voz de Deus, mas não deixam o Senhor Jesus entrar em suas vidas e morrem sem Deus e sem esperança. Graças a Deus que você convidou Jesus para entrar em sua vida. Essa entrega de vida é o início de uma relação tão significativa
que quando você o sentir em seu coração, você vai reconhecer sua voz e o quanto antes obedecer a ela. O quinto reconhecimento é a confissão como algo indispensável. A Bíblia afirma em Romanos 10, 9 e 10 que se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo no fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus. Se você já disse que Jesus é o seu Senhor, você está salvo, porque ele disse que assim seria. Você pediu que ele perdoasse seus pecados, ele é fiel para perdoá-lo e já o perdoou. Nós não podemos ter dúvidas sobre isso, porque a Bíblia garante em 1 João 1,9: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Se você confessou a Jesus Cristo como Salvador, ele perdoou os seus pecados. Assuma essa promessa. Você está salvo. Você é um discípulo de Cristo. Relembrando o que foi mencionado até aqui, ser salvo e ser discípulo de Cristo é resultado de pelo menos 5 reconhecimentos. Reconhecer que é pecador e a consequência do pecado é a morte. Reconhecer que o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo. Reconhecer que Jesus Cristo nos ama e morreu pelos nossos pecados. Reconhecer que é necessário convidar Jesus para entrar em nossa vida. E reconhecer que precisamos confessar nossa fé em Jesus Cristo. Amigo e amiga, se você chegou até aqui, é porque esse assunto lhe interessa. Se você de todo o coração creu no que foi mencionado nesse estudo, então me permita lhe dar os parabéns por sua decisão de seguir a Cristo. Há muito caminho pela frente, mas é maravilhoso andar com Jesus. No próximo estudo, veremos as bênçãos da salvação. Não deixe de aprender sobre o que é ser um verdadeiro cristão. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida.